pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou terapeuta holística. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que é ser bruxa. A gente tem visto muito, né, esse movimento de nós somos bruxas, somos mulheres bruxas e o que exatamente isso significa. A bruxaria, para mim, ela está diretamente relacionada com essa energia feminina. Porque o ser bruxa nada mais é do que a capacidade que a gente tem de se conectar de forma profunda com a nossa intuição. Quando eu consigo me conectar comigo nessa energia feminina, quando eu vou para dentro e faço, tenho essa conexão comigo mesmo, com o meu eu superior, eu sou capaz de abrir várias dessas habilidades que a gente diz que as bruxas têm. O ir para dentro, como eu tô falando, nessa reconexão com a nossa intuição, nos permite, por exemplo, o nosso eu superior, né, que é aquele que rege a nossa alma, que sabe exatamente o que veio fazer aqui nesse plano, ele tem uma noção de tempo e espaço completamente diferente. Então, muitas vezes, sim, ele já sabe do futuro, porque o futuro para ele não é linear como é pra gente. Então, esse movimento de reconexão pode me trazer dons premonitórios. Eu posso conseguir começar a prever as coisas, porque a minha alma já viveu, né, essa história, ela já passou por essa história em outro tempo e espaço. É, Esse movimento de reconexão profunda consigo mesmo, nessa energia feminina, também me permite me conectar de forma profunda ao próprio universo, porque quando eu volto para essa minha divindade, quando eu vou nesse olhar para dentro profundo, nessa energia feminina, para dentro do meu coração, para minha divindade, eu me conecto com o todo. Eu vejo que tudo é uma coisa só, né? É tudo o que é, nós somos tudo o que é. Então é aquele todos somos um, é o retornar para as origens, né? Para aquela fonte inesgotável de amor. Quando eu faço isso, eu me conecto de forma muito profunda com o universo. E isso também vai me trazendo toda essa conexão, por exemplo, com as pedras, com as ervas, com os outros planos da existência, né? Porque nós somos apenas um dos planos da existência, os cristais são outro, as plantas são outros, e assim a gente tem, né? Os próprios espíritos é outro plano da existência. A gente pode falar assim, o Teta, por exemplo, né? A filosofia do Theta Healing, ela divide em 7 planos. Ela traz os 7 planos da existência, né? O primeiro plano é o plano mineral, o segundo plano vegetal, o terceiro o animal, o quarto são os espíritos, ou seja, onde a gente faz a nossa roda de Sansara, o quinto são os anjos mestres ascensionados, o sexto são as leis universais e o sétimo é o plano maior, o plano de Deus ou do Criador de tudo que é. Então, quando a gente faz esse movimento de conexão para dentro com essa nossa intuição, com a minha alma, com o meu eu superior, quando eu consigo criar esse diálogo entre a minha racionalidade e a minha alma, quando eu consigo fazer esse movimento, então eu sou capaz de desbloquear esses movimentos que a gente fala assim, o ser bruxa. Então, todos nós, né, podemos e somos bruxas e bruxos, porque a energia feminina está presente em todos nós, em homens ou mulheres. Então, é um movimento de desenvolvimento profundo dessa energia que vai trazendo para você todas essas habilidades. E é claro que há pessoas que têm, por exemplo, uma mediunidade ostensiva, né? Que é a habilidade daquela alma. Então, a questão é o que a forma, né? Qual é o dom, o que aquilo se desenvolve, pelo que você se interessa nesse universo, digamos assim, da bruxaria, está muito relacionada com essa sua história de alma. Então, para mim, o ser bruxa é essencial nos dias de hoje, porque eu sempre digo que nós estamos passando esse movimento de transição planetária que tanto se fala, está diretamente relacionado a gente trazer esse equilíbrio entre essas duas energias, Yin e Yang. Porque se a gente olhar, né, a história da humanidade surge com base, sim, no matriarcado, né? A mulher como o centro, essa coisa da bruxaria, assim, de se ver que a mulher ela era aquela que dava vida, né? Como que um ser sangra
todo mês e dar vida a outro ser. Então, nós éramos vistas como as feiticeiras sobre esse pressuposto, a capacidade daquilo que a gente tocava. As mulheres eram as que cuidavam das plantações, então os homens acreditavam que precisava do nosso cuidado para que as coisas crescessem. Esse momento da história, né, que surge no Oriente, onde o Oriente representa a própria energia yin. E se a gente voltar para todas essas filosofias universais, a gente vê a questão da meditação, desse movimento de ir para dentro, de introspecção, né, do controle da mente, de você se fechar no seu eu. Isso é a própria energia feminina. Então, o Oriente é a própria energia feminina. A história surge com essa potência, olhando para a energia feminina como a coisa mais importante. Enfim, no decorrer, né, da evolução da humanidade, num determinado momento precisava desenvolver. E então é aí que há essa virada, surge a Revolução Industrial, né, Revolução Francesa, e a gente começa a colocar esse movimento para fora. O desenvolvimento da ciência e tecnologia, né, os estudos, a racionalidade, o conhecimento vai ganhando muita importância. Então a gente tem essa inversão para essa energia yang, assim, o mundo passa a valorizar a energia yang muito mais. Assim surge o próprio movimento feminista. E nesse movimento feminista as mulheres vão atrás de desenvolver essa energia yang. Elas querem se colocar no mundo a concorrer, né, a poder ocupar espaços que antes cabiam somente aos homens. Com isso há essa desconexão dessa energia feminina. Então, digamos assim, a bruxaria vai indo embora. Até mesmo no sentido de dar a vida, né? Quantas mulheres passaram a não procriarem mais, por se tornarem essas mulheres profissionais voltadas completamente para a profissão, né? Os relacionamentos começaram a ficar muito mais desafiadores, os casamentos começaram a não durar. As pessoas ficaram muito apegadas nesse movimento realmente para fora. E agora nós estamos resgatando aquele feminino e percebendo que um sem o outro sempre termina num movimento de desequilíbrio muito grande. Então, esse novo movimento, né, essa coisa da transição planetária, essa nova era que está chegando, é o momento em que a gente vai conseguir equilibrar essas duas energias. E ao equilibrar essas duas energias, a gente vai manter, na verdade, o equilíbrio universal, assim, onde sim, o desenvolvimento vai continuar acontecendo, a gente vai continuar assim, com essa energia yang ancorando, mas sempre através do yin, a gente vai ancorar aquilo que realmente faz sentido para nossa alma, e com isso a nossa vibração vai passar sempre a ser uma vibração amorosa, porque quando eu estou cumprindo com os meus desejos, aquilo que a gente fala de propósito de vida, e gente, propósito de vida não é só profissional, né? A gente coloca missão de vida e propósito de vida muitas vezes numa coisa profissional, é o que eu faço como profissão. Sim, ali pode sim ter um propósito de vida para você, mas o propósito de vida pode ser tão mais do que isso. Pode ser mãe, sabe? Pode trazer um serzinho ao mundo. A sua missão de vida pode ser uma cuidadora. A sua missão de vida pode ser se descobrir, um ser completamente divino, sabe? É fazer esse caminho de volta para casa, esse resgate de autoestima. Isso tudo é missão de vida. Então, quando a gente começa a olhar para essa alma e saber exatamente o que ela deseja e colocar esse masculino a serviço desse feminino, a gente está entrando nessa energia de equilíbrio. E aí, portanto, a bruxaria encontra espaço, né? Porque eu vou ter que me conectar sempre com esse feminino. E ao me conectar com esse feminino, eu posso usar de todas essas feitiçarias, vamos chamar assim, de todas essas benesses que a bruxaria pode trazer para facilitar esse meu processo de alma aqui. Então, ser bruxa para mim é poder voltar pro feminino, pro valor do feminino. As grandes feiticeiras, a gente vai falar Hecate, né, que é a deusa, a própria feiticeira, ela exige da gente essa reconexão com a nossa triplicidade, com a mulher, o feminino por inteiro, com o feminino mãe, com o feminino donzela, com o feminino ancião. Então, assim, é muito o nosso movimento de reconexão com a potência e com o valor dessa energia que acabou muito renegada na nossa cultura nos dias atuais e que agora está sendo resgatado. Então, vamos embora todo mundo ser bruxa, bruxas e bruxos, porque é muito importante. Ser bruxa
para mim significa absolutamente ter a capacidade de ouvir a sua alma e dar vazão a ela, a esse processo que ela veio fazer aqui. E com isso, então, fazer realmente que você esteja vivendo uma experiência, né, espiritual nesse corpo humano, assim. A gente entender que o espírito encarna aqui por uma razão de evolução, então é a gente se colocar nesse movimento, se olhar e se ver nesse movimento. Quando a gente faz isso, a gente definitivamente está reconectado com a nossa intuição, com essa nossa sacerdotisa, com essa coisa interna e com certeza você se torna a verdadeira bruxa. Então, eu vou guiar vocês numa meditação essa semana justamente para a gente fazer esse movimento de reconexão com esse feminino, com essa nossa intuição, para a gente ir em busca dessa voz. Façam essa meditação quantas vezes vocês acreditarem que é necessário para vocês terem esse encontro, tá, com a alma de vocês, para a gente aprender a ouvir o que essa alma fala. Eu vou fazer um vídeo que vai falar sobre os desejos do ego e da alma, que é justamente isso. Eu só consigo saber quais são os desejos do ego da minha alma, se eu realmente conseguir ir para dentro, se eu realmente conseguir silenciar a minha mente e escutar, né, o meu coração, essa coisa que está aqui dentro. O lugar onde essa alma pode se conectar sem filtros, sem julgamentos, sem que a minha mente fique bloqueando, colocando empecilhos naquilo que ela realmente deseja. Então, eu quero que vocês se entreguem para essa meditação, porque, como eu disse, quanto mais bruxas e bruxos houverem, mais esse movimento de transição planetária vai acontecer aceleradamente, digamos assim. É claro que tudo tem o seu tempo, né? Existe o tempo divino de tudo, a gente sabe disso, mas o importante é que a gente se coloque. A nossa missão nesse momento é perceber qual é a nossa participação individual, porque a mudança da coletividade ela só pode acontecer através dessa mudança pessoal. Então, ser bruxa nesse momento é extremamente importante, porque é através dessa bruxaria, dessa reconexão com a nossa intuição, com essa nossa verdade, com esse nosso feminino, que a gente vai conseguir fazer esse movimento e passar a vibrar num outro lugar e acabar entrando de uma vez por todas nessa era de Aquário. Tá certo? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante para que o YouTube faça a entrega desse conteúdo, né? E a gente possa estar ajudando ou levando esse tipo de informação para o maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça, volte para fazer a meditação, porque a meditação está realmente bem especial essa semana, tá bom? Um beijo enorme para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.